Pois bem, nesse processo, com o falecimento de João, a igreja vai adentrar a um período que vai dar início futuramente à Idade Média. E o que acontece? Embora Nero esteja assiduamente perseguindo os cristãos, posteriormente a Nero vai surgir um imperador chamado Constantino. O que esse imperador vai fazer? Constantino ele tem um marco fundamental no Império de Roma, porque até Constantino, lá pelo ano 306 depois de Cristo, até Constantino, o movimento cristão era algo que não era valorizado pela elite romana. Por quê? Principalmente pelos aspectos religiosos. Roma acreditava em vários deuses, ela tinha uma cultura politeísta e ela acreditava também que se ela vai invadir, por exemplo, o Império, quando ela invadiu a Grécia, ela acreditava que se ela adorasse mais os deuses gregos dariam o Império Greco para eles, e eles acabaram se tornando o Império Greco-Romano, né? Então eles acreditavam nisso. Constantino, com essa cultura, ele teve, segundo alguns relatos históricos, não se sabe se é verdade ou não, mas se relata na história que ele teve uma espécie de visão onde ele pôde ver no céu um símbolo de uma cruz. E ele estava diante de uma batalha, ele atendendo aquela visão, ele resolveu colocar esse símbolo da cruz nos escudos, nas armaduras dos soldados, e ele acabou vencendo aquela batalha, que foi uma das maiores e decisivas batalhas de Constantino. Como os romanos tinham essa cultura de absorver a religiosidade dos outros povos, por esse evento ele acabou inculcando na mente que talvez o Deus dos cristãos fosse mais poderoso do que as outras pessoas. Bom, do que os outros deuses, né? O que acontece? Nesse momento da história, agora Constantino, ele vai declarar o Império Romano como um império cristão. Nesse processo de declaração, como o imperador se declara cristão, a cultura vai começar a mudar. Antes os cristãos eram perseguidos, agora vai ser sinônimo de status ser cristão. E nesse momento da história é onde vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. O que quer dizer Igreja Católica Apostólica? A palavra católico vem do latim católicos, que quer dizer universal, apostólica dos apóstolos. Então a Igreja Universal dos Apóstolos Romana, do Império Romano, né? Geralmente o mundo evangélico ou protestante diz que é católico, apostólico, cristão, né? E não romano. Pois bem, nesse processo da história de acontecer essa miscigenação de Constantino, passar a ser status, agora o sinônimo de status, o cristianismo, vai sair vários editos, inclusive como parar de perseguir os cristãos. As pessoas não vão ser mais torturadas, o Coliseu não vai ser mais usado para torturar cristãos, porque é aquela história de Hollywood lá do gladiador, aquele romance que ele vai lá e luta, isso é papo furado, tá? O Coliseu ele foi usado para torturar as pessoas. Os cristãos eram presos, eram jogados para as feras, os gladiadores matavam os cristãos, eles eram queimados em praça pública. Assim. Para eles, para os romanos, costumava-se dizer que qualquer praga, qualquer coisa que a plantação não desse, era culpa dos cristãos, então tinha que queimar 30, 20 cristãos para poder cessar a praga na plantação. Então, na Idade das Trevas, o jogo vira... Não, na verdade, o que você quis dizer com o jogo vira? Em que sentido? Que fez os cristãos serem torturados. Ok, então o império vai torturar as pessoas, ok? Mas o império ele vai torturar, é o que nós vamos chegar aqui quando chegar em Platão. Mas na verdade o império vai se usar, nesse momento que Constantino começa a dizer que se torna cristão, o império vai se valer da religião para dominar o povo. E é isso que nós vamos ver aqui depois dos santos e tal. Bom, então o que vai acontecer nesse processo de tornar a popularização, né? Vai se tornar status à medida que o império vai crescendo e vai se expandindo, nós vamos entrar na Idade Média. E aí, deixa eu ler alguns editos aqui, né? Enciclopédia Católica, volume 4, tudo com página, tá? Depois, se vocês quiserem passar o PowerPoint, eu passo para vocês. Constantino pode legitimamente se reivindicar como título de grande, ou Constantino o Grande, como ele é chamado, pois ele mudou a história do mundo em um novo curso e fez o cristianismo, que até então tinha sido sofrido perseguição sangrenta, a religião do Estado. Ok?
Aqui quando eu não cito fonte de livro, tá? Eu cito o próprio historiador, porque um historiador, quando ele chega ao nível de doutorado, ele não precisa mais citar página de livro. Ele, como historiador, é a referência, tá? Os caras estudam tanto que se pode citar a fala dele, o que ele diz que ele é referência. Em 391 d.C., por ordem do imperador Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado de Roma e a adoração nos templos foi legalizada e todos os outros tipos de práticas foram abolidas. Observação, o resultado disso foi a miscigenação dos deuses romanos aos personagens bíblicos. Isso que é interessante, porque a história dos santos, né? Da onde vem os santos cristãos? Gente, é delicado o assunto e as imagens que eu vou mostrar aqui agora, mas eu estou sendo sincero para vocês. Eu estou mostrando a história, são relatos e são fatos. Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa mais apurada vai encontrar isso, tá? Mas olha só, a palavra santo no hebraico, ela significa separado. O conceito santo para um hebreu judeu que se torna cristão depois é algo que é separado para Deus ou que tem algum propósito, objetivo maior para Deus. Não necessariamente o conceito que nós temos de hoje no mundo ocidental, de que alguém morre e vai para o céu e tem um processo de intercessão entre você e Deus. Tá? Então olha só, quem são essas estátuas? Essa aqui é São Pedro, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Mas essa aqui, a mesma semelhança, é datada como Júpiter, o deus romano, do panteão romano. Pode pesquisar, vai estar lá também. Olha só, outras imagens. No Egito, Ísis, Osíris. Na Babilônia, Semíramis e Tamuz. Em Éfeso tinha Diana, aqui ela não está com a criança, mas são vários seios. Aqui é uma deusa que simbolizava a fertilidade e tem o seu filho também. Na China também, e na Índia, Krishna, né? Que é bem comum, foi bem difundido pelos Beatles na década de 60, as filosofias orientais da Índia. Bom, por que eu estou mostrando isso? Eu quero mostrar para vocês que ao longo da história de civilizações que o cristianismo considera como pagãs, sempre tiveram seu panteão com vários deuses, né? Você hoje tem a difusão de Hollywood com Percy Jackson brincando aí com o panteão da Grécia Antiga, Zeus e Perseu e por aí vai. Mas sempre no Egito, Babilônia, Grécia, Medopérsia e no próprio Império Romano, depois nas civilizações que ainda estão de pé, como a China e a Índia, nós temos essa figura materna de uma criança. Quem é essa figura aqui? Possivelmente todo mundo vai dizer que é Nossa Senhora ou Maria, né? É uma estátua lá na Roma, só que na verdade ela é Ísis, tá? A mesma Ísis negra em mármore branco do segundo século, né? E é considerada hoje uma santa, uma Fátima dentro do Vaticano, é uma foto de dentro do Vaticano. Então, na realidade, você tem um contexto que foi aplicado, o paganismo se misturou com o cristianismo, mudou-se as figuras dos deuses pagãos e eles acabam se tornando os santos cristãos. Bom, Maria foi uma pessoa correta moralmente? Sim, ela foi correta. Uma pergunta. Só com relação a isso, você está querendo dizer que, de acordo com o que eles acreditavam, se a gente pegaram as divindades que naquela época eram divindades, jogaram para baixo e criaram um Deus acima. É mais ou menos isso. Mas é mais ou menos, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: se nós declaramos porque a declaração de Constantino, ninguém consegue fazer lavagem cerebral, então é toda uma cultura milenar em Roma. Ele declara o Império Cristão, ele tem que jogar agora com os cristãos que vivem em Roma e com os pagãos. Os cristãos dizem que há um único Deus, mas nós dizemos que há vários deuses. O que nós vamos fazer, né? Então nós não podemos anular um nem anular outro, nós vamos unir os dois. Continuamos, deixamos o Deus cristão como Deus superior, porque Constantino diz que foi ele que deu a batalha para ele, e os nossos deuses agora se tornam os personagens que vão se tornar depois, futuramente, os santos cristãos. Foi nesse processo, para poder harmonizar o império. Na verdade, Constantino foi um grande político, foi isso que ele fez, né? Bom, assim, eu não quero ofender ninguém e nem dizer que Maria não foi uma pessoa justa. Com certeza ela foi uma pessoa justa. Dentro do cristianismo, ela tem o seu papel de importância. Contudo, olha só a declaração do padre Fábio de Mello. Tenho visto em muitos lugares esse cristianismo sendo nivelado por baixo, a teologia sendo substituída por devoções vazias e a devoção mariana sendo excessivamente colocada, quando Maria está fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo.
Embora ele creia em Maria, ele consegue concordar que há uma inversão de valores e que ele tem se preocupado com essa inversão de valores que tem se tomado, né? É um católico, né? Duas fontes, Moisés e Paulo, né? Das ordens dada ao antigo Israel era: não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. E essa declaração de Paulo eu acho interessante, porque só há um Deus e só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que eu estou citando esse texto? Porque a compreensão judaico-cristã era que não havia outro intercessor, outro mediador entre Deus e os homens. E essa miscigenação, ela coloca os santos cristãos, que são os deuses pagãos, tomando o lugar do Cristo no cristianismo, né? O imperador, beleza. Outro ponto agora. Não. Segundo o conceito cristão, não. Se você quer pegar a origem do cristianismo, não existiria. Isso foi a mistura do romanismo com o cristianismo. Mas sim, existe um santo. É o único mediador, no caso. Seria Cristo? Não, ele seria o único santo. É que a palavra santa ela foi mal aplicada, né? Na verdade, santo separado. Isso. Separado por Deus para... Sim, no conceito seria isso. Agora um outro ponto talvez porque até eu não vou lembrar qual é a data agora, mas houve um período da história, até o Papa Gregório, quando ele vai mudar o calendário era baseado no calendário judaico-cristão e o ano era de 360 dias fixos, e esse calendário era com base nos movimentos lunares. O Gregório, ele acrescenta, faz o mês bissexto e acrescenta mais alguns dias e tornamos 365 dias ou 66, né? Dependendo do ano. E os nomes dos meses vão ser dos imperadores romanos. Mês de julho, Júlio César. Mês de agosto, que todo mundo brinca que é o mês do desgosto, na verdade é mês de Augustus, que é outro imperador romano, ou títulos de imperadores romanos. Pois bem, há uma questão também dentro dos dias semanais. Novembro, agora eu não vou lembrar agora, mas é um imperador também. Eu não vou lembrar a origem do latim ali, tá? Professor, fala para o certo de judaísmo. Nós vamos depois abrir uma pergunta e debater um pouquinho. Quero ver se consigo chegar ao fim. Outra questão é nos dias semanais, tá? O cristianismo ele vem do judaísmo. Os judeus não trabalham em que dia? Sábado. O imperador Constantino mudou o dia de adoração do 7º dia da semana para o 1º dia, do sábado, como era o costume judaico-cristão, para o domingo, que é obviamente o dia do sol. O edito de Constantino, tá? O decreto que ele deu: no venerável dia do sol, que todos os magistrados e povos residindo nas cidades descansem, que todos os comércios sejam fechados. Então o que acontece? Por anos, muitos cristãos desse período de tempo, por volta do 4º século, observavam o sábado e cultuavam os domingos em comemoração à ressurreição de Cristo. Então é daí que vem a história do final de semana, e foi se apagado ao longo da história, e o Império Romano tem insistido em dizer que o correto dia de adoração é o domingo e não o sábado, mas na cultura judaica cristã e no cristianismo seria o sábado. Isso foi uma mudança, e isso é pano para manga, assim, eu estou resumindo a história. Existe um debate no mundo cristão, os teólogos debatem, padres e pastores, enfim, o que é, o que não é. Na verdade, sábado é o último dia, né, da semana, e domingo é o primeiro. O domingo é o primeiro, então a palavra sábado significa descanso, sabá. A banda Black Sabbath seria descanso negro, é um culto ritual de bruxaria. Outra coisa também interessante é que os dias da semana, a não ser no Brasil, eles são nomes de deuses. Monday, segunda-feira em inglês, dia da lua. Saturday, dia de Saturno. Se você vai em espanhol, lunes, né, que seria dia da lua. Então os dias da semana também são os nomes de deuses. Inclusive, o interessante é que a palavra sábado, Shabash, ela não muda. Todos eles têm referência ao dia de sábado, o 7º dia da semana, como descanso. Você tem o nome de deuses, mas o 7º a palavra descanso, significa descanso em vários idiomas, né? Bom, então daí vem essa mudança também, né?
A declaração é lá nos 10 mandamentos. O catecismo mudou, está a guardar domingos e festas. Ele fez uma alteração na lei judaica. E aqui está um documento católico que diz: nós observamos o domingo no lugar do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então é uma mudança católica romana. Não é questão teológica, isso nunca foi, porque o Antigo Testamento... Uma decisão política, na verdade. Uma decisão política, Então eu acho perca de tempo pastores e teólogos debaterem se é coisa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, porque isso é gente que não sabe história. Os caras não estudam história, abrem uma igreja no fundo do quintal e querem debater o que é antigo, o que é novo. Isso aqui é fonte histórica, essa é a mudança, né? Bom, e aí depois nós temos o conceito de inferno também. Cresceu na igreja, pouco a pouco, a ideia de que qualquer um que morre com as suas obras incompletas, provavelmente pagaria algum lugar de sofrimento após a morte. Bom, pois os vivos não sabem que morrerão, mas os mortos... pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte nem nada do que acontece debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes. Salomão, que foi um escritor e compositor hebreu, declarou essa declaração. Por que eu sei essa declaração? Porque essa era a compreensão judaica cristã, que a vida após a morte não existe. Esse conceito espiritualista vem de Platão. Platão foi um dos primeiros, 400 anos antes de Cristo, a debater que existe algo após a morte, e ele traz lá a imagem da caverna, que todo mundo fala que é o mito da caverna, mas não é um mito, é uma parábola, é uma imagem que ele desenvolveu para ensinar como se dá o conhecimento da verdade. A pessoa sai da caverna, conhece e tal. Ele diz que o conhecimento pleno da verdade só se dá após a morte. E aí depois você tem na Idade Média o inferno de Dante na Divina Comédia. Essa é uma de todas as mudanças que o Império fez, essa é a maior manipulação que o Império vai fazer. Por quê? Porque com a ideia de que você vai ser torturado, toda a Basílica de São Pedro foi construída em cima disso, através de indulgências. Vamos lá, gente, quem estudou no ensino médio alguns anos atrás sabe. O professor de história falava pra gente que se vendia cadeira no céu. Por que você não debate mais isso? A história está sendo apagada e a população vai sendo manipulada. Você pega o livro de ensino médio, hoje não se fala mais. Mas era nesse conceito aqui. O Império Romano torturou as pessoas com essa ideia. Para o judeu cristão, morreu. Não existe vida após a morte. Então, olha só, a coisa está tão confusa, que nós chegamos no século XXI, admitindo que existe Deus e que somos cristãos, mas acreditando na vida após a morte, no espiritismo. Ou você é espírita, que não tem nada a ver com Deus, ou você é cristão e acredita que não existe nada além da morte, que a morte é um sono. E aí você tem o processo de juízo. Desculpa te interromper, mas Sim. aí nessa parte do cristianismo aí, não existe aquela história do paraíso? No cristianismo? Não, então, sim. Tá. Aí, é porque assim... Existe alguma coisa, eu acredito que existe alguma coisa. Sim, na verdade, para o cristão, a diferença é... você não é salvo pelas obras. O catolicismo, o Império Romano, hoje ele mudou a questão teológica, mas na Idade Média você era salvo pelo que você faz, mas o conceito judaico não. Você faz algo porque você é salvo. Ou seja, a gratidão te leva a fazer as boas obras, não que você faça boas obras para ser salvo. E aí entra a questão da compreensão da vida que será herdada, né? Mas os mortos não possuem ciência. No conceito judaico-cristão. Morreu, está descansando, é um sono. Mas a maior prova não é a ressurreição de Cristo? Sim, mas Cristo ressuscitou de maneira espiritual ou de maneira carnal? Carnal? Tomé tocou nele, entendeu? Então para o judeu não existe alma vagando. Para o judeu o pó volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. E Deus ressuscita. É o que acontece justamente com Cristo. Mas eu acredito que ele morreu só para mostrar, porque assim, querendo ou não, ele foi separado. Separando, ele era diferente de todos os deuses. Sim. E querendo ou não, quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele é mais poderoso do que a morte. Sim. Então ali ele mostrou que ele poderia vencer muitos outros deuses pagãos. Não, também, você poderia aplicar. Aí é o que você acha dele. Então comparando aos Apolo, Saturno. Não, só nesse sentido de ressurreição. Sim. Mas eu acredito no que,
nessa tese que eles falam do Antigo Testamento, que volta para Deus e não tem essa reencarnação. Porque assim, para o judeu, porque o ápice do cristianismo, que Paulo e os pioneiros ali do movimento, o ápice deles, João, o apóstolo João que morre no ano 100, é justamente o retorno de Cristo. E com o retorno, Paulo descreve em Coríntios, por exemplo, que haverá uma ressurreição dos justos. Eu pergunto, se você morre e vai para o céu, vai para o inferno, por que você vai ressuscitar? Se você for para o inferno, é lucro se você ressuscitar. Só que se você for para o céu, você está lá em cima, você vai voltar para quê? Que justiça. Outra coisa, se Deus é justo, como é que Ele pode permitir que eu vá para o céu e a Andréia fique lá no inferno sendo torturada durante 1000 anos? Durante a eternidade. Então quer dizer que eu vivo 90 anos aqui, cometo alguns errinhos e passo a eternidade inteira no inferno? Não, isso para mim não é justiça. Então não faz sentido o que foi apresentado na Idade Média. O que faz sentido é que, se Deus é justo, Ele tem que dar uma recompensa, porque é justo, há méritos e você precisa receber, tanto para bem, para mal. Porque se não existir uma punição, o que eu faço com o Hitler então? Aí o cara vem aqui, destroça a humanidade e não recebe nada em troca? Então tem que haver uma posição, né? Eu não acredito na ressurreição. Eu acredito no espiritismo. Sim. Não. Tranquilo? Tudo bem? Não voltamos, mas aqui há uma coisa assim que totalmente fora da nossa imaginação. E de qual a gente tem que, sei lá, a gente tem que reaprender. Claro. Sim, não. Não, como nós aqui, nada a ver com o que o dia está trazendo. Não, tudo bem. Tudo bem. Sim, pode ser. É bem louco, né? Estudar religião. É por isso que eu estou 8 anos assim e não vou acabar, vou passar a vida inteira. Os caras estão aí, há 10 anos aí. Então bom, o que eu quero fazer para você, o que eu queria resumir, né? Deixa eu ver se tem mais um slide, acho. Que daí a gente... Não, esse era o último mesmo. A ideia o que é? É que quando a história é apagada, a população é manipulada. De onde é que vem essas histórias aí que a gente não sabe onde é que vem? Mostrei para vocês, é daí. Depois eu posso passar o PowerPoint, posso passar documentários. Eu trouxe 3, na verdade mais de 3, né? Livros para indicar para vocês, tá? Também é meio que política, desde o início também, não é? É uma lavagem cerebral na cabeça dos povos ignorantes da época. Sim, foi o que eles fizeram. Essa foi a lavagem cerebral. Isso ainda tem. Não, com certeza. Na verdade vai avançar mais ainda. Isso mesmo. Professor, falando ali em relação ao que o professor falou sobre cometer alguns erros, comentários, eu acho que o ponto de vista tem que mudar. Eu acho que daí o que é o pecado? Acho que deveria mudar daí. Tipo, se pensar assim, se eu tenho alguns errinhos, por que eu vou ser punido? Não, tudo bem. Então daí eu acho que deveria mudar o ponto de vista. Então, o que é o pecado? Eu acredito que o pecado é uma afronta a Deus. Mas aí não interessa o que você acredita, tem que ser o que os apóstolos acreditam. Tipo assim, entendeu? Porque para Pedro o pecado é transgressão da lei. Daí a lei inclui o sábado. E se você não guarda o sábado, você transgride a lei. Sim. Entendeu? Então existe uma concepção maior, mas eu entendo o que você quis dizer. O que eu quis dizer com os 90 anos é o seguinte: não faz sentido para Deus me punir durante uma eternidade inteira, porque não é justiça, não é justiça. Deus vai punir? Vai, mas é uma punição que o ímpio deixa de existir. Ele não vai passar a eternidade sofrendo. Em relação ao sábado, teve uma parte que Jesus falou que sobre se o animal se trancar, for trancar, você vai deixar ele morrer, você vai ajudar ele. Tá? Em relação ao trabalho, você vai lá ajudar ele a tirar ou você vai deixar ele morrer? Não, você vai ajudar ele. Sim. Então ali ele quer dizer o quê? Que não adianta tu guardar o sábado e tu ver acontecer coisas erradas. Claro. Então ele, se for necessário, trabalha no sábado. Sim. Jesus fez isso, então eu acho que não é só em relação a isso, tipo, de guardar mesmo o sábado, ver acontecer coisas erradas, uma vida morrendo no caso. Mas isso aí não é guardar o sábado daí. Isso não é guardar o sábado. Assim, eles não fazem essa ideia, né? Não, tipo assim, eles não fazem nada, mais ou menos isso, eles simplesmente não trabalham. Sim. Então, naquela época seria um trabalho, eu ir lá ajudar um animal. Por isso Jesus veio por um sábado, para mostrar
a ideia de destino não dava. Isso, exatamente. Sim. Era isso que nós temos que tocar. E Jesus ele veio para quebrar muitas coisas que eles botavam erradas. Com certeza. Quebrar muitos tabus, muitas coisas. Sim, sim. Na verdade, Cristo rasgou a mente dos judeus, assim, absurdamente. Né? Bom, alguns livros, tá? Há vários, mas eu estava em mãos, estou lendo e trouxe Sócrates e Jesus, o debate, que são as duas maiores personalidades da história, que foi Sócrates, toda a base filosófica da ciência vem da filosofia, e quem marcou a história, né? Esse livro aqui eu tenho ele desde 2008 até hoje eu leio, não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele vai abordar teoria da evolução, registros históricos, cristianismo, outras religiões. É um livro excelentíssimo, tem que ler assim 3, 4 vezes o mesmo capítulo, porque é bem profundo, a argumentação, são 2 ex-ateus também, e esse que é bem comum, é uma linguagem bem bacana, tá? É a coleçãozinha do Augusto Cury, que é uma análise da inteligência de Cristo. Augusto Cury estava desenvolvendo a sua teoria sobre a formação do pensamento, e ele estava analisando os maiores pensadores da humanidade. Ateu, Augusto Cury era ateu, até analisar a personalidade de Cristo, e isso rendeu 5 livros. E aí ele faz uma análise psiquiátrica do comportamento de Cristo, né? E se ele deixou de ser ateu, analisando cientificamente a personalidade dele, acho que há coisas interessantes para nós estudarmos ali, né? E de todos, essa é a linguagem mais tranquila. Esse aqui é o mais apaixonante, que ele cria um diálogo fictício, né? Sobre um debate teológico e Sócrates debatendo a teologia. Esse aqui é... para quem não sabe, Sócrates foi assassinado. Na verdade, ele recebeu a pena de morte, porque Sócrates ele questionou Atenas, disse que não existiam os deuses do Olimpo, ele disse que existia um Deus desconhecido que ele não conseguia compreender porque estava além da compreensão humana. Por culpa de acusação de ateísmo, ele teve que tomar um veneno cicuta e ele morreu ali. Então o livro cria a ficção que ele morreu e acordou numa universidade de teologia no século 21. E aí o Sócrates vem e debate com os teólogos acerca da teologia de ser o único Deus e tal. É bem interessante o livro. Esse aqui, o grandão? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque você precisa de muito mais fé para ser ateu do que... Fé suficiente para ser ateu. Porque você precisa de muito mais fé para ser ateu do que acreditar em Deus. Não, mas ateu